Olá, amigos. Com muita frequência, pessoas de orientação religiosa, principalmente pessoas que são ligadas ao espiritismo, quando veem os meus vídeos, questionam da seguinte maneira, dizem assim: professor, o senhor fala que o homem é determinado pela filogênese, ontogênese e sociogênese. Faltou o senhor falar sobre o elemento espiritual, faltou o senhor falar sobre a alma ou sobre alguma coisa que é mais transcendente e não apenas sobre imanente. Esse vídeo hoje é para justamente tentar apresentar respostas a esses questionamentos que as pessoas fazem, né? E aí, para isso, eu separei um tempo aqui, e vai ser uma discussão, acredito, um pouco mais demorada, para a gente debater o eu. Isso mesmo, falar um pouquinho sobre o eu na análise do comportamento. Então, se você tiver paciência e quiser um debate mais ampliado, assista esse vídeo, que é isso que eu estou me propondo a fazer. Vamos lá. Antes de darmos continuidade, eu vou pedir a você que dê uma curtida aí no nosso vídeo, que se inscreva caso você não seja inscrito e compartilhe para que a gente possa fortalecer o trabalho. Não esquece isso, não deixa para depois. Por favor, curte aí embaixo, se inscreve e compartilha, porque vai ajudar muito o nosso canal, a gente manter o trabalho para estar aí ajudando outras pessoas, esclarecendo, fazendo um debate pautado na análise do comportamento, na filogênese, nas estruturas primitivas do homem, para que a gente possa ter um olhar científico dos processos. Hoje, dentro desse debate, a gente vai falar sobre o eu. Skinner escreve um texto chamado O Eu Iniciador. Todas as pessoas que assistirem esse vídeo e que quiserem aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo que leiam esse texto do Skinner, disponível na internet, é fácil de achar. Basta digitar lá Eu Iniciador e BF Skinner e ele vai aparecer com facilidade no formato PDF. Faz isso, dá uma leitura lá, uma papirada lá, para aprofundar um pouquinho mais e entender. E caso não entenda o que está sendo debatido lá, eu vou tentar fazer aqui um debate mais simples, numa linguagem acessível, para que não sobre nenhum tipo de dúvida sobre essa questão do eu na análise do comportamento. E para isso eu preciso antes desmistificar um ponto. Há uma diferença fundamental na proposta científica da proposta religiosa. A proposta ligada às questões espirituais, religiosas, ela não precisa ter limites e ela não precisa ter comprovação. Se você é de orientação espírita, kardecista, vai dizer: não, mas a gente do espiritismo, a gente não é uma religião, a gente é uma doutrina e a gente é bem fundamentado na ciência. Eu vou colocar, não tem problema nenhum você acreditar e pensar dessa maneira e ler vários teóricos que professam isso dessa forma, mas o que acontece é que um ponto fundamental da ciência, e o que eu estou falando é fundamentado na análise do comportamento e no método científico tradicional, é que a gente não pode ter um apego emocional, afetivo ao que nós acreditamos. Veja só como isso é delicado. Eu estou dizendo que a validação do que nós pensamos e acreditamos é extremamente importante. Então eu posso professar algo aqui, afirmar, e amanhã isso não possuir evidências, ser derrubado, alguém mostrar que a minha observação estava distorcida, errada, e eu, se professo a metodologia científica, devo ser humilde o suficiente de abrir mão da crença que eu tinha e abraçar, a partir das evidências, um novo modelo de pensamento. Isso é muito duro para qualquer pessoa de qualquer orientação religiosa. Por exemplo, nós fazemos um esforço muito grande para explicarmos os fenômenos de uma maneira natural, ou seja, explicarmos a natureza a partir da própria natureza. A gente não faz isso no sentido de sermos mau caráter ou na tentativa de afetarmos a fé das pessoas. Não é isso. Muito pelo contrário. Eu, particularmente, primo muito pelo respeito à fé e estimulo todas as pessoas que passam por mim, sejam alunos,
sejam pessoas que eu já orientei em termos de consultório, todas essas pessoas a buscarem orientações religiosas. Porque os sistemas religiosos são geralmente métodos tradicionais, milenares, que têm formas de viver, que orientam as pessoas dentro de estruturas que já funcionaram ao longo de milênios, na maior parte dos casos. Então, eu não tenho por que estar atingindo, enquanto instituição, enquanto representatividade, enquanto necessidade humana. Ademais, existe dentro da estrutura de desenvolvimento do ser humano, isso o próprio Harari, que é um pesquisador muito renomado, já falou e escreveu sobre isso, existe no Homo sapiens uma necessidade do mito, uma necessidade do mágico, uma necessidade do sobrenatural. E eu estou falando isso não que o sobrenatural exista, ou também não tentando negar o sobrenatural. Estou dizendo que existe no ser humano uma sede, uma busca por isso. O que eu vou fazer simplesmente é dizer que este terreno não é o terreno que a análise do comportamento se envolve. E não é o terreno que a análise do comportamento se envolve porque nós vamos tentar explicar os fenômenos a partir daquilo que nós encontramos evidências concretas que podem ser medidas, que podem ser observadas de maneira objetiva. Isso muitas vezes vai modificar a maneira que nós compreendemos certos processos. Por exemplo, uma pessoa se percebe de uma determinada maneira. Nós vamos estudar na análise do comportamento o que é isso que nós chamamos de percepção. Então, uma pessoa que diz assim, não, o meu eu é isso, ela está falando de um eu partindo de uma percepção. E nós precisamos primeiro compreender o que é percepção, ou seja, como uma pessoa discrimina, como uma pessoa descreve a si mesma, como uma pessoa se observa e quais são os aspectos que ela destaca nela mesma. Até que ponto essa pessoa negligencia aquilo nela que é comum a outros animais e até que ponto ela observa nela aquilo que destoa e que fere tanto ela mesma como outras pessoas do próprio grupo. A gente, por meio de estudos experimentais, já conseguimos verificar que as pessoas não observam com tanta facilidade a totalidade dos seus comportamentos e que quase sempre elas fazem descrições sobre si mesmas que não são descrições compatíveis com a realidade. E no momento que nós somos mais meticulosos, fazemos observações mais concisas sobre a forma que as pessoas se comportam e as coisas que elas fazem, como, por exemplo, uma pessoa tentando seduzir outra, nem sempre essa pessoa consegue observar o que está fazendo. E quando nós declaramos que aqueles comportamentos são comportamentos típicos de uma pessoa que tenta seduzir outra, aquela pessoa vai se arvorar e diz, não, eu nunca pensei isso, isso não passou pela minha cabeça. E nós da análise do comportamento estamos dizendo, isso não precisa passar pela sua cabeça no sentido consciente, ou seja, para termos consciência precisamos observar o nosso próprio comportamento. E nós estamos dizendo que nos comportamos em grande parte sem observar o próprio comportamento. Estamos dizendo que existem funções que são ativadas, comportamento de ignorar, de ter raiva de alguém, de rejeitar. Imagine você tentando paquerar alguém e um concorrente ou uma concorrente aparece e você automaticamente passa a ter raiva daquela pessoa e às vezes você não discrimina muito bem porque você pode ter raiva daquela pessoa, porque aquela pessoa representa uma ameaça para você. Às vezes precisa de um profissional, de uma pessoa mais capacitada para lhe instruir nessa orientação. Então nós estamos aqui falando sobre as limitações da autoobservação. E sem autoobservação, o sujeito não formata uma ideia do que ele mesmo é. O que acontece é que todos nós, em alguma instância, nos observamos alguns aspectos do nosso comportamento. E quando nos descrevemos a partir desta observação que em alguma instância nós fomos estimulados socialmente ou por meio das circunstâncias do ambiente que nós estávamos inseridos, nós fomos estimulados a observar estes comportamentos. Então, até a descrição que a gente faz sobre a gente é uma descrição enviesada pelo que nós observamos em nós. Basicamente, temos em nós, enquanto potencialidade, todos os construtos comportamentais
que o maior dos criminosos possui, mas nós não apresentamos esses comportamentos e, portanto, na análise do comportamento, eles não são válidos. Podemos pensar que somos seres super capazes também. Quem joga videogame, quem vive mergulhado em certas atividades, quanta coisa não pensa sobre si mesmo no sentido positivo. Quem é mais jovem, quanta coisa não se imagina fazendo. Mas se você não vai lá e faz, se você não vai lá e realiza, a sua vida vai passar e numa outra fase, já debilitado, envelhecido, você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu não fiz tanta coisa que eu poderia ter feito. E se você não tiver mais condições de fazer, digo até físicas, de saúde, financeira, são muitos os limitadores, não é, do ser humano, você pode se perceber de uma maneira limitada. E você vai achar maravilhoso quando alguém olha para você e diz assim, você não é essa limitação, você pode fazer coisas ainda, você até respira novos ares, até se imagina fazendo coisas grandes e maravilhosas. Mas a verdade é que a vida passa e se você não for realizando as potencialidades no tempo certo, não for se associando e se vinculando às pessoas certas, não for se dirigindo para os ambientes que irão reforçar as suas potencialidades, as potencialidades elas irão morrer. Você simplesmente não vai realizar. E depois, no final de tudo, quando você olhar para trás, você será o seu comportamento. Então, eu queria fazer uma síntese dessa primeira parte dizendo o seguinte, as pessoas que se preocupam muito com a descrição religiosa, que também, na leitura delas, é o que define o ser humano, não importa tanto a sua religião, ou a sua crença espiritual, ou mesmo se essa espiritualidade impacta no comportamento para a gente da análise do comportamento. Isso não é o nosso olhar. O nosso olhar está sobre o comportamento diretamente e os determinantes que podem ser observados. Friso, mais uma vez, que não falo isso para ferir, mas para sermos práticos nas sugestões de mudança que podemos fazer na vida de uma pessoa. É neste sentido que nós afirmamos com muita veemência que não é o seu sistema religioso que vai fazer de você alguém especial, não é a sua crença espiritual que vai fazer de você alguém espiritual. É o comportamento que você apresenta, a maneira que você trata as outras pessoas, que também é comportamento, que de fato vai definir se você é ou não é uma pessoa melhor. E enquanto analista do comportamento, nós estaremos muito focados em darmos sugestões práticas e efetivas de quem você precisa se afastar, de que tipo de leitura você precisa estar fazendo, que tipo de programa você deve assistir, no sentido de afastá-lo de coisas que podem ser nocivas para o seu desenvolvimento, mas de uma maneira concreta, objetiva, que nós possamos contribuir de fato com o seu desenvolvimento. Então, fechando aqui, a gente pode dizer o que é esse eu na análise do comportamento. O eu na prática, para o analista do comportamento, não é uma alma, não é um espírito. O eu é uma representação de comportamento que apresentamos publicamente para uma colônia de bactérias muito bem organizada que somos e que conseguimos compreender a nossa própria história, ou pelo menos fazermos uma leitura ainda que distorcida dessa história, apresentarmos comportamentos mais frequentes para um determinado grupo de pessoas, nos afirmando e nos apegando a esses comportamentos mais frequentes, deixando vazar alguns outros comportamentos que até podem ser prejudiciais para o grupo e para a gente mesmo. E a leitura que fazemos disso tudo, é a descrição que apresentamos sobre isso tudo. Então o eu, na verdade, é algo que não existe enquanto entidade. O eu, na verdade, é simplesmente um repertório de comportamento que você descreve. É duro compreender o eu dessa maneira, é duro entender desta forma, mas é também um ato de humildade você se desvencilhar da ideia de que você é tão super, é tão capaz, é tanta coisa e continua sendo um saco de bosta ruim
que fere e machuca as outras pessoas. Meu objetivo não é ferir nem machucar outras pessoas, mas é dizer que somos extremamente pequenos, que podemos não existir enquanto essa entidade imortal, mas que mesmo assim temos o dever e a obrigação para sermos melhores e reconhecidos como melhores, de tratarmos bem as outras pessoas, de apresentarmos caminhos de desenvolvimento para as outras pessoas e não ficarmos nos apegando a descrições religiosas para perseguirmos outros grupos e outras pessoas, nos sentindo melhores do que essas pessoas. Sejamos humildes e sejamos cientistas de verdade, pessoas que estão abertas às evidências que são apresentadas no mundo, sem censurar, sem criticar e sem fazermos força para negar a crença das outras pessoas, mas fazendo força sim para orientar todas as pessoas que elas precisam ser melhores no tratamento de outras pessoas. Essa é a dica que eu coloco para todo analista do comportamento. Não se importem com o eu, se importem em melhorar os seus comportamentos, se importem em se desenvolver nesse fluxo que chamamos de vida. Um abraço.